Olá, pessoal! Na videoaula de hoje nós vamos falar sobre interações intermoleculares. Caso você ainda não tenha visto a videoaula sobre polaridade, clique no e-card que está aparecendo aqui na tela. As interações intermoleculares, pessoal, são importantes pois elas vão explicar uma série de fenômenos que nós já conhecemos ou observamos na natureza. Quando a gente pensa em interações intermoleculares, a gente está pensando em interações entre moléculas. Comparando as interações intermoleculares com as ligações químicas, nós podemos dizer que as ligações químicas são interações entre átomos. Já conhecemos as ligações químicas do tipo iônica, covalente e metálica. Em termos de interações intermoleculares, nós temos agora interações que nós vamos chamar do tipo dipolo permanente, as interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio, também as interações intermoleculares do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Observem aqui na representação que as interações intermoleculares estão representadas por esses tracejadinhos em roxo. E normalmente nas representações de interações intermoleculares, elas são representadas no papel por tracejados, beleza? Em termos de forças, pessoal, a ligação química ela é muito mais forte se comparada a uma interação intermolecular. E essa diferença de intensidade de forças, ela é importante para explicar alguns fenômenos, como, por exemplo, os fenômenos de mudança de estado físico. Nós sabemos, em termos dos três estados físicos, que no estado gasoso nós temos as partículas mais espaçadas, interagindo muito pouco umas com as outras. No estado líquido, elas estão mais próximas, interagindo de uma forma mais intensa, e no estado sólido, devido à proximidade dessas partículas, elas estão interagindo fortemente. E essas interações entre partículas agora ganham um significado para nós de interações intermoleculares entre moléculas. Em termos dos estados físicos, do gasoso para o sólido, existe um aumento considerável dessas interações intermoleculares. E são graças a essas interações intermoleculares que nós temos os estados agregados da matéria. Então, quando a gente pensa também em mudança de estado físico, nós estamos pensando na quebra ou no rompimento dessas interações intermoleculares, ou seja, interações entre moléculas. O primeiro tipo de interação entre moléculas é chamado de polo permanente, ou de forma mais simples, dipolo-dipolo. Esse tipo de interação ele acontece para moléculas que são chamadas de moléculas polares, que são aquelas moléculas que têm grande diferença de eletronegatividade entre os átomos. Lembrando aí que a diferença de eletronegatividade é a capacidade de um átomo, de um elemento, de atrair para próximo de si os elétrons no contexto de uma ligação química. Quando nós temos uma diferença de eletronegatividade entre os átomos de uma molécula, nós temos, como já sabemos, a formação de dipolos ou de cargas parciais nos átomos. Como no caso aqui do HCl, nós sabemos que o cloro é mais eletronegativo que o hidrogênio, então ele atrai para próximo de si os elétrons dessa ligação, sendo assim um polo parcial de carga negativa, enquanto o hidrogênio é um polo parcial de carga positiva. Esse dipolo formado, ele permite, então, uma interação eletrostática entre positivo e negativo. Por isso ela é chamada de dipolo permanente. E quando a gente imagina diversas moléculas, por exemplo, de HCl interagindo umas com as outras, nós teríamos o que a gente chama de dipolo permanente. O exemplo seria a interação das moléculas de ácido clorídrico, HCl. Entre átomo de hidrogênio e cloro, nós temos uma ligação química covalente forte, e entre as moléculas nós teríamos uma atração intermolecular. Entre as moléculas, nós teríamos uma atração ou interação intermolecular do tipo dipolo permanente.
Pensando em diversas moléculas, nós teríamos as forças de atração, que seriam essas interações de polo, e também nós teríamos as repulsões ocorrendo, mas sempre as interações, que são no caso as atrações aqui representadas, estariam mais relevantes do que as repulsões. Outras moléculas que também interagem entre si por meio de interações intermoleculares do tipo de polo permanente, todas as moléculas polares, o HCl, o HI, H2S, HBr, o PH3. O segundo tipo de interação intermolecular, que é talvez o mais importante, é uma interação intermolecular chamada ligação de hidrogênio, ou também anteriormente chamada de pontes de hidrogênio, ou forças de London. Essas interações, elas se dão quando nós temos uma molécula que possui um átomo de hidrogênio ligado a átomos muito eletronegativos, que são o flúor, oxigênio e nitrogênio, que a gente chama de grupo FON. E aí, o que foi observado? Foi observado que a temperatura de ebulição dos compostos que tinham esse tipo de ligação eram extremamente altos, se comparados às demais substâncias. Então, estudando as interações intermoleculares, entendeu-se que nessas moléculas polares, que têm hidrogênio ligado a um átomo extremamente eletronegativo, existe um tipo de interação diferenciada, que é chamada de ligação de hidrogênio. É a interação entre um átomo de hidrogênio, que está ligado a um grupo eletronegativo, com outro átomo muito eletronegativo, também do grupo FON. Também as moléculas de amônia, pois nós temos o hidrogênio ligado ao nitrogênio, grupo eletronegativo, e esse hidrogênio aqui em azul interage com outro nitrogênio de outra molécula via ligação de hidrogênio, ou interação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Elas podem acontecer entre moléculas que são iguais, como por exemplo água com molécula de água, amônia com molécula de amônia, ou até mesmo entre moléculas diferentes, como por exemplo água e amônia, sempre obedecendo o átomo de hidrogênio ligado ao grupo FON, ou seja, átomo de flúor, oxigênio ou nitrogênio, interagindo com outro átomo de outra molécula do grupo FON. Exemplos de moléculas que promovem entre si, interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. O HF, a molécula de água e a molécula de amônia. As ligações de hidrogênio, pessoal, elas são responsáveis por um dos fenômenos que nós já discutimos, que é o da diferença de densidade ou do volume ocupado pela fase sólida da água. Quando a gente pensa num cristal de gelo, a gente imagina que lá nós temos as interações, as moléculas extremamente organizadas, interagindo entre si por meio de interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio. E na fase sólida, essas interações, de forma anômala, ou seja, de forma não esperada, elas têm um comprimento de interação ou um tamanho de interação um pouco maior, o que faz com que o volume da fase sólida, no caso da água, seja maior do que o volume da fase líquida. Por isso o gelo é menos denso e ele boia na água. Outro fenômeno que também se dá devido a essas interações intermoleculares e na água se dá devido às interações intermoleculares do tipo ligação de hidrogênio é o da tensão superficial. Quando a gente tem uma coisa muito leve colocada sobre a água, como por exemplo um clips ou um inseto, a gente observa que eles conseguem ficar sobre a superfície, parecendo que existe uma fina camada ali protegendo aquele líquido. Ou até mesmo o fenômeno de formação de gotas, o próprio formato da gota. Esse tipo de fenômeno de tensão superficial se dá justamente devido a uma diferença da atração das moléculas que estão na superfície. Elas têm uma atração diferenciada por estarem justamente na superfície, e essa atração entre moléculas se dá devido às interações intermoleculares, que no caso da ligação de hidrogênio é uma interação muito forte se comparada às demais.
O último tipo de interação intermolecular é a interação que ocorre nas moléculas apolares, que é chamada interação intermolecular do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Relembrando que moléculas apolares são aquelas que não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos que estão ali formando aquela molécula. Ou ainda, como um todo, devido à sua geometria molecular, essa molécula é tida como apolar. Não há formação de carga parcial nessa molécula. E o exemplo primordial seria a molécula de hidrogênio, em que não existe diferença de eletronegatividade entre os átomos de hidrogênio, e aí não teria como ocorrer interações do tipo dipolo nessa molécula. Porém, pessoal, quando esses átomos se aproximam e formam uma ligação química, formando assim a molécula, eles podem, por alguns instantes, sofrer uma distorção da sua nuvem eletrônica. É como se os elétrons estivessem em movimento ali em torno do átomo, na região que a gente chama de eletrosfera, e por alguns instantes esses elétrons se concentrassem mais de um lado do que do outro, formando o que a gente chama de um dipolo instantâneo. Ou seja, instantaneamente é formado um dipolo. E esse dipolo instantâneo de uma molécula consegue, por exemplo, induzir o dipolo de uma outra molécula que não possuía um polo. E esse processo de um dipolo induzido, induzir um dipolo em outra molécula, é conhecido como a interação intermolecular do tipo dipolo instantâneo, dipolo induzido. Essas interações, pessoal, são interações extremamente fracas se comparadas às interações intermoleculares que ocorrem nas moléculas polares, que é o dipolo permanente e a ligação de hidrogênio. E quais são as moléculas que passam ou que podem ter essas interações intermoleculares do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido? São elas as moléculas apolares, que nós já conhecemos. Moléculas diatômicas ou biatômicas, como gás hidrogênio, gás oxigênio, iodo, e também as moléculas que no todo são apolares, como por exemplo o metano, que é o CH4. Então, pessoal, em termos de interações moleculares de forma geral, é importante a gente pensar que quando a gente pensa no rompimento de interações intermoleculares, a gente está pensando nas mudanças de estado físico. Então, quando a água evapora ou ela passa pelo processo de ebulição, o que está acontecendo ali microscopicamente é o rompimento das interações entre as moléculas. Existe uma possibilidade de comparação do ponto de ebulição das moléculas em termos de tamanho e da força dessas interações intermoleculares. Então, vamos comparar, quando a gente tiver duas substâncias para serem comparadas, a gente pode julgar elas de formas diferentes, em termos das suas interações intermoleculares e o tamanho dessa molécula. Quando eu tenho duas substâncias com o mesmo tipo de interação intermolecular, porém tamanho diferente, quem for a molécula maior ou a substância maior vai ter maior ponto de ebulição ou temperatura de ebulição. Então, se a interação é a mesma, o tamanho é que vai dizer quem vai ter a maior temperatura de ebulição. Agora, se o tamanho das moléculas é o mesmo, o que vai diferenciar a temperatura de ebulição são as interações intermoleculares. Quem tiver a interação intermolecular mais forte, ou seja, quem conseguir manter as suas moléculas unidas de forma mais forte, vai ter uma maior temperatura de ebulição, pois vai ser necessário dar mais energia para romper essas interações. E em termos de força, como que a gente pode classificar esses três tipos de interações intermoleculares que nós vimos? A mais fraca é a interação intermolecular do tipo dipolo instantâneo e dipolo induzido, que ocorre nas moléculas apolares. Em segundo lugar, como um pouco mais forte, nós teríamos as interações que ocorrem nas moléculas polares, do tipo dipolo permanente ou dipolo-dipolo.
E como interação intermolecular mais forte ou mais relevante em termos de força, nós temos as ligações de hidrogênio, que é o que ocorre entre átomos de hidrogênio ligados ao grupo FON, interagindo com moléculas que também possuem átomos do grupo FON, como por exemplo a água, a amônia e o HF. Então, em termos de força das interações intermoleculares, a mais forte é a ligação de hidrogênio e a mais fraca é a do dipolo instantâneo dipolo induzido. Então, no geral, pessoal, uma molécula pode, em termos de polaridade, ser apolar, ou seja, não tem polos ou cargas parciais formadas, ou ela pode ser polar, quando nós temos a formação de carga parcial devido à diferença de eletronegatividade. No caso de moléculas apolares, o único tipo de interação que nós vamos discutir, ou que vai ser possível que ocorra para essas moléculas, é a interação do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, que é a mais fraca. Já quando uma molécula é polar, ela tem duas possibilidades. Se essa molécula não tem átomo de hidrogênio ligado diretamente a átomos de flúor, oxigênio e nitrogênio, ela vai interagir por meio dos dipolos permanentes de polo permanente ou dipolo-dipolo. Agora, quando essa molécula tem átomos de hidrogênio ligados ao grupo FON, flúor, oxigênio e nitrogênio, ela vai interagir por meio de ligações de hidrogênio. Lembrando que, comparando as forças das interações, as interações de polo instantâneo e de polo induzido são as mais fracas e as ligações de hidrogênio são as mais fortes. E isso vai ser um fator determinante quando a gente fala de temperatura de ebulição dos compostos. Compostos que formam, ou moléculas que formam interações do tipo de polo instantâneo e de polo induzido, vão ter uma temperatura de ebulição menor se comparadas, por exemplo, a moléculas que interagem entre si por meio de ligação de hidrogênio, que são interações muito mais fortes. Então era isso, pessoal. Obrigada!